Salve galera, salve Bankless Nation! Aqui estamos começando mais um episódio do nosso podcast e hoje falaremos de um assunto muito especial. Falaremos de DAOs, o que é DAOs, como você pode participar e trouxemos aqui pessoas que trabalham em DAOs. No caso, nós somos um produto da DAO. Nada mais justo do que falarmos do que é DAO e que é o Bankless DAO. Aqui comigo hoje temos o Lucas. E aí, pessoal? Beleza? Investidor nativo aí de criptomoedas. Eu sou o Guelph, investidor de DeFi e criptomoedas. Conosco hoje temos o Faleco, editor do Metaverso e UX designer no Bankless Brasil. Eterno curioso em constante movimento, autor, músico, fotógrafo e nômade. Gosta de falar sobre psicologia, filosofia, design, NFTs, games e novas tecnologias. Faleco, obrigado pela participação. Tamo junto, vamos que vamos. E também com a gente o João, o pioneiro aí do movimento Bankless Brasil. Foi um cara ali especial que trouxe esse movimento, iniciou esse movimento no Brasil. Ele é desenvolvedor de Solidity há mais de 4 anos, no mercado cripto, acumulando diversos aprendizados, e também é o rei do NFT no Brasil. Rei do gado do NFT no Brasil. A gente tenta. Muito obrigado pela participação, João. Então vamos começar com o episódio de hoje, galera. Hoje falaremos sobre DAO. Muita gente tem nos perguntado o que é DAO, como que uma DAO funciona, quanto vale uma DAO, como eu posso trabalhar para uma DAO, como ganhar dinheiro com DAO, enfim. E nós nos reunimos hoje justamente para discutir o que é isso, o que é esse movimento, o que seria DAO, né? Começar ali com o João perguntando: João, o que é uma DAO, na sua visão? Então, DAOs para mim são comunidades da internet com a conta do banco compartilhada e propriedade compartilhada entre seus membros. DAOs se alinham, né, em uma visão central e uma missão e usam recursos compartilhados para atingir essa missão. Então, eles colaboram entre si para tentar atingir algum objetivo ali, de acordo com a missão da DAO. Assim, muito bacana esse novo conceito, é uma coisa nova no mundo cripto, e a gente já viu DeFi, né, em cripto ser usado para coordenação monetária, né, alocar capital mais eficientemente, e as DAOs chegam para alocar capital social de forma mais eficiente. Então, certo. É mais ou menos por aí. Muito bom. E você, Falé, qual seria a sua definição de DAO? Pois acho que a gente tem algumas definições, tanto mais técnicas, mais curtas, mais longas, mas acho que sempre tento falar mais simples, né? Para mim, basicamente, é uma empresa que funciona na internet e que reúne pessoas com interesse em comum e que querem trabalhar. Então, algumas pessoas podem dedicar mais tempo, outras menos. Mas, basicamente, é uma empresa ali na internet com um grupo de pessoas que acreditam numa ideia ou num produto ou numa solução e que trabalha junto, né? E, para mim, a principal diferença é que é isso. Quando você trabalha numa empresa, eles que trazem os projetos e você tem que trabalhar, independente do seu interesse ou não. E numa DAO é o contrário. Então, o projeto está lá, ele é sobre um tema. Então, se você tem interesse, você vai e se junta ao projeto porque você tem interesse. Então, para mim, acho que essas são as principais diferenças também. DAOs, D-A-O, é uma sigla em inglês que significa Decentralized Autonomous Organization, e são basicamente, traduzindo ao pé da letra, organizações autônomas descentralizadas. No caso, são organizações digitais descentralizadas. Descentralizada por quê? Porque é propriedade da comunidade, ela é de baixo para cima, mais flexível, em contraste com as companhias que são hierarquia, né? Então, você começa ali na parte de baixo, você começa ali como um simples, no caso, designer, ou então no setor de marketing, ou então um zelador, que seja, e você vai subindo de cargo, mas tem sempre aquela escadinha. Você não tem muita voz dentro de uma empresa convencional, né? Passa por todos os presidentes e diretores daquele setor, e é isso aí. E autônomos, né? Autônomo por quê? Porque compartilham as mesmas regras
compartilhamos os tesouros, né? A tesouraria compartilhada, e tudo isso é colocado em código no blockchain do Ethereum. Mas a gente está falando mais de protocolos, porque existem as DAOs que são sociais, né? Que é uma explosão agora, está começando agora, e a gente está encaminhando para esse mundo autônomo. Ainda não somos 100% autônomos, mas esse é o foco, esse é o objetivo. E as organizações, nós somos grupos de pessoas que a gente se coordena através de uma missão específica. Então, a gente compartilha das mesmas ideias e todo mundo trabalha para aquilo, entendeu? E o legal é que nós somos descentralizados, cada um vive em um lugar do Brasil ou do mundo, e a gente contribui com o nosso horário. A gente pode escolher se a gente quer trabalhar 1 hora, se a gente quer contribuir 1 hora por semana, ou então se a gente quer contribuir 10 horas por semana, 15 horas por semana. Mas o legal é que é bem flexível, né? Então, a DAO basicamente funciona 24 horas, se a gente for colocar isso no papel. Né, João? É isso aí. Domingão nós estamos aqui gravando um podcast. Viu bem, Cris? É isso aí. E como é que a gente pode começar a falar assim, se eu sou uma pessoa comum, como eu faço para participar de uma DAO? Certo. Hoje a gente ainda não tem um site, um repositório central que você consegue ver todas as DAOs ali. Tem uma outra foto que você consegue ver, eu posso te mandar aí, Gel, se você conseguir mostrar, que dá para ver algumas das DAOs que já existem hoje, né? Eu tenho aqui essa foto. Pois é. Mas assim, a ideia é você tentar achar a sua tribo ali, né? O seu clã, você tentar achar alguém que está fazendo alguma coisa que você se interessa, seja isso um aplicativo de DeFi, como por exemplo a Uniswap, Aave, MakerDAO, seja isso alguma comunidade, como por exemplo a do Bankless, que acho que é a maior comunidade, a maior DAO de comunidades, né, que tem hoje. Mas tem vários tipos de DAO. Tem DAOs que focam tem DAOs para investimento, existem DAOs de NFTs, de colecionar NFTs. Existem DAOs, ontem eu vi uma que está querendo fazer uma cidade no Wyoming, no estado dos Estados Unidos, totalmente on-chain. Então, assim, a cidadania seria... A DAO quer fazer uma cidade no Wyoming totalmente on-chain? Sim. Você compraria a cidadania via um NFT, para comprovar que você é cidadão daquela cidade. Você compraria as casas lá e as propriedades também por NFT. E, os caras vão construir tudo via financiamento coletivo. E é isso aí. Tipo assim, muito doido esse conceito que você vê o tanto que isso pode se escalar, né? Essa foi a ideia mais diferente que eu vi, assim, para DAOs. E como essa coordenação social funciona? Porque como que a gente pode confiar em alguém, né, que vai fazer o certo, assim, confiar nessa comunidade? Como que funciona a coordenação, decisão de uma DAO? Porque o pessoal deve perguntar, mas no mundo normal eu tenho que confiar em alguém para fazer isso por mim e tal, mas no mundo DAO é um pouco diferente, na minha opinião, né? É como se fosse, você não precisa pedir permissão, não precisa confiar em ninguém. Você podia explicar melhor sobre isso para a gente? Então, nas DAOs que tem um protocolo ali sendo executado na blockchain, as regras desse protocolo são escritas como se fosse na pedra, né? Estão explícitas ali para qualquer um verificar na blockchain. Então, por exemplo, não dá para uma DAO meio que, tipo assim, mentir para os seus usuários, que os usuários podem ir lá ver o código na blockchain e falar, você está zoado. É tudo transparente, né? Para todo mundo ver. Exato, é bem transparente. Esse atributo de transparência é bem forte nas DAOs. A nossa DAO mesmo, a gente ainda não tem nada on-chain, a gente não tem um contrato inteligente, a gente não tem um token ainda, mas a gente tenta manter
a 100% das informações transparentes. Então, para não haver, para diminuir o risco de conflito e de falta de segurança, né, um entre os outros ali. Sim, então, para DAOs sociais. Quando você deposita sua confiança em uma única pessoa, né, no caso, uma empresa grande, por exemplo, né, o Facebook, vamos por aí. Quando você usa a plataforma do Facebook, você está dando confiança total para as pessoas que têm mais poder ali dentro, né? O CEO, que eles vão tomar as decisões de fazer um algoritmo melhor para pegar seus dados. Enfim, você não tem aquela participação dentro da comunidade do Facebook, sendo que você já é um usuário. Então, você não tem voz ali dentro, você não consegue mudar nada, você não consegue opinar em nada, né? Então, a decisão fica concentrada só na hierarquia lá no alto. E esse modelo de negócio é antigo já, e a gente percebeu depois do ano passado, da pandemia, que as pessoas podem se coordenar mais eficiente, né, estando à distância do que estando no mesmo teto, e eu acho que isso foi proporcionou o crescimento, a expansão de DAOs, né? A gente vê cada vez mais DAOs surgindo, justamente porque as pessoas conseguiram encontrar uma maneira de se coordenar online, né? E acho que a pandemia influenciou muito, acho que a explosão das DAOs, né? Porque o fato de a gente estar trabalhando de casa e a gente se adaptou a essa vida remota, e acho que a pandemia, assim, ela não é a principal razão, mas ela acelera esse processo de uma certa forma. E eu estava lendo um artigo interessante, um vídeo que era sobre isso, assim, também, que com essa questão do trabalho remoto e das organizações centralizadas e tal, o valor a gente vê que o valor está onde a gente está e não onde a empresa está. Então, né, o valor está em você, independente de onde você estiver, né? Você pode trabalhar remoto e você vai adicionar o seu valor. Então, você não precisa ir para um lugar físico, todo mundo precisa no mesmo lugar. Então, você não precisa... O valor, tipo, ao invés de você ter que ir até o lugar onde está o valor, ele está andando junto com você, né? E você pode ir para onde você quiser, né? Acho que isso é interessante também. E acho que também na pandemia as pessoas viram que umas passaram a ficar mais tempo em casa, né? Inclusive um artigo sobre as DAOs, o futuro do trabalho, fala sobre isso. Que na pandemia as pessoas descobriram que elas têm uma vida ainda, né? Tipo, ficaram mais tempo com a família, jantando com os amigos, passeando com o cachorro, coisas desse tipo. E a gente mudou um pouco a relação com o trabalho, né? O trabalho, a gente está nesse processo de transição e de mudança da nossa relação com o trabalho e com o valor do trabalho e o trabalho com a nossa vida pessoal, né? Então, acho que a DAO também fornecendo esse estilo de vida mais flexível, ela entra nesse caminho também. Faleco, outra coisa, eu não sei se vocês concordam, a DAO é meio que um movimento político muito forte, né? Tipo, é a força do coletivo, a força do cidadão mesmo, aquele que sempre está querendo mudar alguma coisa, mas não tem como mudar, porque a gente sabe como funciona, né, a hierarquia, a política, que a gente não consegue chegar lá. Então, pelo que você explicou, Matheus, também dá a impressão que a DAO é meio que um movimento, que é a população se unindo por um objetivo comum. E eu acho ele muito, muito político, cara. Assim. O Ethereum, a blockchain, a tecnologia de blockchain nos permitiu criar novas nações sem fronteiras, né? Então, o Ethereum, por exemplo, é uma nação que qualquer pessoa do mundo pode participar e não importa de onde você está. Então, ele é uma nação sem fronteiras. E como que uma nação é formada, né? Se a gente pegar um país hoje, uma nação é formada através da Constituição, né? Temos regras, temos leis que são escritas e interpretadas por pessoas. No caso da tecnologia de blockchain, essas regras são escritas através de contratos inteligentes e elas são auto-executáveis, ou seja, é imutável. Então, uma vez escrito, uma vez acordado pela comunidade, esse contrato inteligente ele se executa de forma automática, dependendo das regras que foram implementadas no começo. Então, mais ou menos por essa linha, né, João? Eu estava falando que com DAOs você consegue criar tribos, né? Tipo assim, comunidades. Você consegue criar comunidades engajadas em um conjunto de valores em comum, né? Em uma missão em comum também. Então você consegue organizar essas pessoas de forma bem mais fácil, porque quando você chega ali numa DAO,
você já sabe, ou senão você vai ter que aprender como que as pessoas se relacionam, como que é a visão deles ali, quais são os valores deles, e aí com isso você acaba enxergando isso como uma espécie de religião, que tipo assim, se eu sei que você, por exemplo, quer ser mais independente dos bancos, a gente tem algo em comum ali, a gente pensa da mesma forma sobre isso, entendeu? E isso, o paralelo com religião é que, tipo, quando você conhece, por exemplo, um cristão que conhece outro cristão, ele sabe, pelo menos por alto, assim, dos valores daquela pessoa. E é a mesma coisa dentro de uma DAO ou dentro de um movimento, de uma comunidade. Aqui no Bankless a gente sabe que a maioria das pessoas que estão aqui quer melhorar a sua independência financeira, quer aprender mais sobre cripto, quer ser mais independente dos bancos centrais, dos bancos comerciais, e quer ter uma soberania maior, uma independência maior no geral. Então isso facilita a comunicação e a relação ali dentro da DAO pelas pessoas. É algo que cresce a partir de um centro de interesse em comum, né? E ele vai se expandindo, né? As pessoas já estão cansadas já de tanta patifaria no mundo tradicional, onde... Não, exatamente. A gente mudou um pouco a relação, né? Exatamente, onde você não tem controle, você não consegue controlar o tanto que vale o seu dinheiro, sabe? Você tem burocracia para onde você pode investir, a moeda local depende do governo, se ele imprime mais, você perde poder de compra, e isso implica muito na vida de cada um, né? Porque se você tem um trabalho e sua moeda está sendo desvalorizada e você não está ganhando mais, basicamente você está se tornando mais pobre, né? Você está ficando mais pobre e você não pode fazer nada, a não ser que você vá e trabalhe mais. Então, criptomoedas e DAOs veio para dar mais liberdade para as pessoas poderem trabalhar em qualquer lugar do planeta e ganhar um salário digno, né, pelo trabalho. Então, DAOs veio para revolucionar esse meio de companhias. Tá, como a gente está falando de DAO, deixa eu fazer uma pergunta, eu quero saber se não é muito idiota. O Bankless e o Ethereum, né, duas coisas que são econômicas, estamos falando sobre dinheiro e tal. Vocês têm alguma visão de outro tipo de DAO que poderia dar certo, porque a DAO é uma comunidade se ajudando no mesmo objetivo, mas um tipo de DAO que não seja relacionado a dinheiro, que poderia dar certo também? Eu tenho um ótimo exemplo. Na verdade, são vários exemplos, né? Que eu estava falando no início dos tipos de DAOs que tem. Então, eu tenho uma lista aqui, ó. Por exemplo, tem DAOs de grants, que grants são propostas de financiamento, né? Então, sei lá, uma empresa tem muita grana, principalmente empresa cripto, está com muita grana no caixa e está a fim de investir em outros projetos. E aí eles criam uma DAO específica para avaliar e ver se faz sentido patrocinar esses projetos. Então, isso aí tem a ver com financeiro ainda, né? Tem as DAOs de protocolo, que são essas próprias DAOs de... São softwares, DeFi. São os apps. São softwares que rodam ali na Ethereum e tal, em contrato inteligente. Tem as DAOs de investimento, que a galera, tipo assim, aloca grana nesse caixa compartilhado da DAO, e aí eles decidem internamente como que vão fazer os investimentos, quais os parâmetros, né, como que eles vão escolher os investimentos. E aí, ó, aqui vai ter dois tipos de DAOs que não tem muito a ver com grana. Tipo assim, o valor principal dele, o atributo principal dele não é grana. Por exemplo, tem várias DAOs surgindo hoje de serviços. Por exemplo, você une, sei lá, 100 programadores numa DAO e os programadores vão pegar projetos e executar entre si, entendeu? Ou senão você une programadores, pessoal de marketing e aí eles ganham de UX. dinheiro e compartilham entre eles, eu acho. Eles que, tipo, 100 programadores pegam vários trabalhos para fazer e aí eles compartilham o caixa. Sim. E ganham um salário com isso. Exato. Um outro detalhe também importante, que é sobre a Bankless,
a gente fala sobre dinheiro, sobre cripto, mas na verdade a Bankless ela é uma DAO de mídia, né? Mídia, exatamente. Também. A gente produz conteúdo e o nosso conteúdo é relacionado a dinheiro, mas nós somos uma mídia DAO, né, João? Tem a... O nome Bankless leva, tipo assim, a uma interpretação, uma ligação direta com bancos, né? Ou com a não relação com bancos, né? Por ser Bankless. Yeah. Mas a gente é realmente a gente trabalha com educação, com mídia, enfim, educação cripto, e um dos pilares é independência financeira. Então. Propaga a cultura também. Sim, só para fechar esse toque também, outro exemplo é a Audius, né? Quem não conhece pode pôr no Google aí, Audius com U, que eles querem ser um concorrente do Spotify, né, na blockchain. Então, é um serviço de streaming de música que é descentralizado e tem uma DAO por trás. Então, assim, para o Spotify você ganha uma quantidade mínima por play. Com a minha banda, acho que eu já ganhei 19 centavos de dólar. E, tipo... com o Audios você conecta o artista direto com o músico, com a banda, né? Então o artista pode fazer promoção, ele pode fazer NFT, ele pode... E toda essa economia... Com o fã, né? E o fã pode dar tip, pode comprar... Diretamente. Comprar música, pode... Sem intermediários. Né? Sem intermediário. Não vai ter aquela plataforma do meio, que é, no caso, o Spotify, ou então um agente, um empresário ali que vai administrar o músico. Isso é um assunto para um podcast inteiro no futuro aí, Guelph, que é como é que a blockchain vai impactar o mercado da música, né? Com certeza. Enfim, só Inclusive, eu tenho algumas pessoas que são músicos no Brasil. Comentei com eles sobre a Audios e todo mundo ficou assim, caramba, como funciona? Fiquei interessado. Porque eu já coloquei o som da minha banda lá e, tipo, tô tendo muito mais interação com as pessoas do que no SoundCloud ou no Spotify, por exemplo. E como é um lugar menos saturado, várias pessoas, de fato, estão parando para ouvir o som da minha banda. Porque você não tem milhões de opções no Spotify. Já tem bastante gente, já tem uma base legal. Você já consegue filtrar por estilo, ver as playlists e tal. Mas, por exemplo, é um lugar muito menos saturado. Então, eu como músico... Eu tenho muito mais espaço no Audios do que no Spotify. Então, assim, mais pessoas estão ouvindo e estão dando like, estão interagindo com as músicas do que nessas outras plataformas, como o SoundCloud e o Spotify. E lá você ganha dinheiro diretamente a partir do seu conteúdo, tanto que as pessoas vão escutar seu conteúdo, as pessoas podem te dar tip diretamente. Isso é algo que veio para revolucionar também o mundo da música aí, né? A gente tem um artigo sobre isso. A gente tem um artigo sobre isso que vale pôr na descrição aqui para a galera ver sobre como o mundo cripto vai revolucionar a indústria da música. Legal. Só para fechar também isso aí, quem é músico e ficou curioso, coloca no Google aí Audios Blockchain Music Service. Eu acho que a gente pode deixar na descrição isso daí. Também. Vamos deixar na descrição, galera. Se você é músico e quer aprender mais sobre a Audios DAO, a gente vai deixar o link na descrição. E como o Faraco falou, a gente vai se programar para gravar um novo episódio só falando sobre essa indústria da música, essa revolução que a blockchain, a tecnologia vai trazer para os artistas em geral. Porque, convenhamos, existem muito artista talentoso, muito músico talentoso que não tem espaço mesmo, não consegue progredir no mundo da música porque tem muitas barreiras, né? Então isso aí veio para abrir essa porta para todo mundo. E continuando no raciocínio, João, que você está falando, e a gente tem também as DAOs que são sociais, né? Social DAOs, que elas têm como intuito reunir pessoas e as pessoas se conhecerem, fazer eventos, enfim. Você participa de alguma DAO social? A nossa DAO, o Bankless Brasil DAO, é uma DAO social. A gente coordena capital social ali dentro. A coordenação do capital financeiro vem em segundo plano. O mais legal o mais importante, eu diria, né, é você certificar que as pessoas estão tendo espaço para contribuir e, enfim, para ultimamente, né, no final das contas, levar a missão Bankless para mais pessoas aqui no Brasil, que é um dos nossos objetivos. Então, eu até li um artigo essa semana que fala, o título do artigo era assim, os community managers, os administradores de comunidade, né, na tradução, são os novos CEOs, porque como as DAOs são, tipo assim, estão surgindo, você vai ter muita
você já tem essas comunidades fora de, tipo assim, do ambiente de DAOs, né? Você tem, sei lá, um influencer ali que tem uma comunidade engajada com ele, então você já tem uma comunidade ao redor. Quando você coordena essa comunidade para atingir um certo objetivo, essa figura do Community Manager é muito essencial, é muito importante. Então, hoje, eu até coloquei na minha bio do Instagram lá ontem, que eu virei o CCO, Chief Community Manager Officer. Então, é por aí. Eu gosto dessa parte de coordenar esse capital humano que a gente está tendo aqui no Bankers Brasil. E, enfim, acho que vão surgir várias social DAOs aí no futuro. Eu acho que isso que o João falou agora dá para amarrar já num outro assunto, que é a questão das skills, né? Nem o João falou, eu gosto de administrar pessoas, a comunidade e tal. Por exemplo, eu sou bom de design, tenho skills de design, mas eu sou um zero à esquerda, literalmente, no financeiro. Então, assim, eu não vou ficar me metendo nos financeiros, assim, posso votar, posso contribuir, assim, mas eu não vou ficar propondo coisas porque eu não entendo do assunto. Da mesma forma, eu posso contribuir com coisas de design. Então, o que eu acho legal da DAO também é isso. O cara chega ali, perdido, não sabe nem por onde começar. E se a pessoa quer realmente contribuir, você é bom no quê? Putz, cara, eu manjo disso aqui. Então, beleza, então você vai cuidar disso aqui. E acho que isso é legal da DAO também, de você ir atrás, você fazer a coisa que você tem a skill, né? Isso acho que é uma mudança também um pouco. Por mais que nas empresas também tenha isso, mas às vezes cai várias coisas no teu colo que você tem que resolver e às vezes você não é a melhor pessoa para aquilo. Né? Sabe o que é interessante que você falou aí, Faleco? Imagina-se que você tem 15 anos de experiência com design e vamos supor que eu tenha alguns meses, né, de experiência com design. O interessante da DAO é que eu, juntamente com o Faleco, posso conversar com ele e a gente pode fazer uma proposta para a DAO de melhorias, né? Então, vai usar a ideia do Faleco, que ele já é mais experiente, a ideia de uma pessoa que está começando agora, e isso é o início, né? É o início. A gente faz a proposta para a DAO, e aí as pessoas da DAO, a comunidade, vai discutir sobre aquele tópico e provavelmente vai surgir ainda melhorias em cima daquele tópico, ou seja, é a comunidade inteira participando, mesmo que a pessoa não tenha experiência naquele setor específico, ela vai poder ela tá ali opinar, envolvida e tá aprendendo, né? Exatamente, e ela vai também poder opinar e votar nas decisões. Então, assim, realmente é um lugar onde que, democraticamente falando, uma pessoa que tem 20 anos de experiência, ela vai poder se coordenar com uma pessoa que tem 1 ano de experiência ou alguns meses de experiência, e uma vai poder aprender com a outra, né? E o legal da DAO é isso, que a gente não precisa pedir permissão para poder participar. Então, se você tem alguma skills, né, como o Faleco falou, basta você entrar, participar da call da comunidade, que no caso do Bankers Brasil a gente faz todas as terças-feiras às 19h30, né, horário de Brasília. Isso. Então, se você quiser começar a se envolver com DAOs, esse é o primeiro passo. Vai, participa de uma call da comunidade, vê o que a gente está fazendo, vê o que está acontecendo, começa a se envolver, entendeu? Você pode começar a conversar, entrar lá numa guilda de escrita ou entrar lá na guilda de marketing. É isso que eu ia falar agora. Inclusive, por exemplo, a gente estava falando dessa questão da skill, né? E outra coisa, outra diferença-chave para mim que eu vejo também. Por exemplo, na empresa, vamos supor, eu trabalho ali geralmente eu trabalhava no departamento de design e tal. Então, assim, eu não tenho nenhum acesso aos arquivos do financeiro, eu não tenho acesso aos negócios da logística, tipo, não tenho ideia do que está acontecendo lá, né? Na DAO, não. Todos os canais estão abertos ali no Discord, então tá lá, jurídico, financeiro, design, escrita, tradução, revisão, contabilidade, enfim. É só você ir lá e ver o que está acontecendo, tipo, extremamente transparente. Exato, tipo, na empresa você não faz ideia, você não tem nenhum acesso à informação e aos dados de outros setores. Na DAO tudo está aberto ali para quem quiser ali olhar. E nas organizações tradicionais, a decisão, a ideia de fazer alguma decisão é de cima para baixo, né? Começa lá com os diretores, lá os acionistas mais relevantes, aí vai de cima para baixo.
E na DAO é o contrário, a gente pode começar de baixo para cima. Às vezes uma pessoa lá da DAO tem uma ideia muito massa, muito legal, muito interessante, e essa ideia, a comunidade inteira entra em acordo, em consenso com essa ideia e começa a trabalhar em cima, ou seja, qualquer pessoa tem a voz de baixo para cima, e essa é uma grande diferença também numa DAO, porque se você trabalha para uma empresa tradicional, você vai ser só mais um empregado e você não tem opinião sobre as decisões que vão acontecer, entendeu? Numa DAO você tem. Assim, esse assunto faz todo sentido e eu gosto de falar que em DAOs você tem que ser proativo. Você tem que ser proativo, senão, para ter sua voz ouvida, né? Não adianta falar que nas DAOs você pode ser ouvido se você não ficar calado, né? Então é importante ter essa voz ativa aí, participar, engajar com o pessoal, perguntar coisa, para, enfim, se fazer ouvido e conseguir contribuir com a DAO e conseguir ser pago por aquele trabalho e tal. Essa questão da proatividade é bem importante também. E como funciona a questão de votação dentro de uma DAO, Faleco, assim, que você tem experimentado e você falou, não, eu gosto da votação porque parece algo bem democrático, assim. Como que você vê esse lado de votação numa DAO comparado com uma empresa tradicional? Eu acho que é mais interessante. Acho que a gente pode falar da questão mais técnica que falam entre, né, do soft hard consensus, que é o consenso mole ou duro no português, não sei se você vai falar em português, mas é basicamente, né, o consenso soft ali são coisas que depende ali do escopo do impacto, depende do tamanho do negócio, e é a coisa que é mais fácil de tomar decisão. Então são decisões que a gente toma de forma mais fácil também. Pode fazer essas decisões ali no próprio Discord mesmo ali, exatamente. Né? E daí quando a gente começa a ver que não está chegando num acordo, que não está, a gente abre essa discussão para mais pessoas, e elas podem votar o mesmo poder de voto ali. No nosso caso a gente já não tem o token, mas ali as votações estão abertas no Discord, e é isso daí. E assim, isso acontece, né? É lógico que a gente entra em conflito às vezes, nem todos são flores, tem muito caos, a gente tá falando só das partes boas, acho que a gente tem que falar um pouco das partes ruins também. DAOs são caóticas, são bagunçadas às vezes, a gente tá trocando pneu com o carro andando, mas o negócio tá ali, tá seguindo, e assim, é isso, cada um entra numa hora do dia, fala alguma coisa, responde uma mensagem, o negócio está funcionando o tempo todo de forma fragmentada e está andando, né? Então acho que isso é legal também de ver, você entra ali e assim, chega uma hora que não dá nem para acompanhar, né? Mesmo tem mesmo artigos do Banks aqui na minha fila de leitura que eu não consegui parar para ler, porque não para, né? Mas eu acho legal essa questão dela ser fragmentada e de estar ali sempre funcionando, e como a gente falou, a questão do soft, do hard consensus, de tentar tomar as decisões da melhor forma possível e sempre votar quando é alguma coisa de alto impacto, que é uma coisa mais importante, votar e ouvir a voz de todo mundo que está ali na comunidade. A questão rapidinho, Guilherme, a questão da horizontalização, né, das DAOs, que é a principal diferença ali das empresas tradicionais, é legal falar também, porque assim, a gente divide a nossa DAO em guildas. O que são guildas? São um grupo de pessoas com habilidades semelhantes que vão pegar projetos e coisas para fazer ali naquele... Como se fossem os departamentos, né? Exato. São os departamentos. A gente coloca a palavra bonita, sabe como é que é, né? E aí, por exemplo, na nossa DAO, a gente tem a guilda de escrita, a gente tem a guilda de design, a gente tem a guilda de programação agora, e dependendo, assim, do que tem que ser decidido, né, essas coisas podem ficar dentro da guilda, por exemplo. Você não precisa perguntar para todo mundo da DAO se uma decisão precisa ser tomada, porque às vezes nem faz sentido, a galera lá do departamento da outra guilda nem sabe o que está rolando. Então, é legal você ter você diminuir a área de atrito, né, de conflito ali das pessoas, dependendo da decisão a ser tomada. Por exemplo, se a gente tiver que escolher que horas a gente tem que soltar o artigo, não precisa de envolver a galera de design para isso, entendeu? A gente descentraliza a tomada de decisão para esses grupos menores aí, que são as guildas, né, os departamentos. Isso é importante para que a DAO consiga se evoluir e executar de forma mais ágil ali, né? Que sem esse poder de
decisão rápida, também as coisas não andam direito. Acho que a gente pode dar um exemplo do Bankless Brasil. Quais guildas nós temos hoje disponíveis lá no Bankless Brasil, para o pessoal saber assim, como funciona essa questão de guildas? Porque o Bankless Brasil é uma organização de mídia e cultura e educação. Então, nossa missão é ensinar pessoas, falar sobre o movimento Bankless e como você pode se tornar Bankless, né? Ser mais soberano com o seu dinheiro. Então, quais são as guildas que nós temos hoje ali no Bankless Brasil, só para o pessoal poder entender melhor, assim? Então, a gente tem, como eu estava falando, a gente tem a guilda de escrita, a gente tem a guilda de design, a gente tem a guilda de marketing, que entra... Assim, cada guilda vai ter suas especificidades, né? Tipo assim, galera de marketing tem que cuidar do Instagram, do Twitter, de, sei lá, anúncios, patrocínios, etc. Temos a guilda de programação, que foi criada, né? Tem pouco tempo, essa semana, porque a gente viu que tinha uma demanda alta de programadores entrando na DAO. Aí a gente criou um espaço ali para eles se coordenarem, se conversarem entre si. E temos a guilda de jurídico, que a gente está vendo uma demanda também por essa parte jurídica dentro das DAOs. E como temos advogados ali, pessoal de direito dentro da DAO, a gente criou esse espaço para eles se coordenarem também. Mas, via de regra, a gente pode criar guildas on demand, né? Sempre que for preciso. Se eu ver uma galera, sei lá, de tradução entrando aí, talvez faça sentido criar uma guilda de tradução, entendeu? Então, O pessoal que trabalha com tecnologia aí deve usar o Slack. Basicamente, Discord, a gente usa o Discord como se fosse um Slack. Então, tem os canais lá, pode criar os canais de acordo com o projeto, de acordo com o tema, e aí a coisa vai acontecendo. E aí a gente vai, talvez, né, uma coisa que eu penso, a gente vai precisar ter um espaço específico para projetos, que os projetos vão precisar do engajamento de diversas guildas. O Faleco aqui, por exemplo, está pensando em um projeto de um site para ensinar o básico ali sobre cripto, e aí vai precisar do engajamento do pessoal de design, do pessoal de programação para fazer o site, pessoal de marketing para entender. Só escrita para ajudar com conteúdo. Vai precisar de todo mundo. Então, um canal de projetos, né, para a galera conversar sobre aquele projeto, vai se fazer necessário aí também no futuro, na medida que os projetos dentro da DAO forem nascendo. E eu acho legal também que, 2 meses só que a gente tem essa DAO aí, e a gente já fez muita coisa, a gente está com várias ideias, executando bem. Eu acho que a gente está avançando num ritmo muito avançado. Pessoas talentosas também chegando, pessoas de diferentes backgrounds, diferentes áreas, diferentes skills. Quando a gente conversa com pessoas externas à DAO, né, que a gente fala o que a gente já fez nesse curto espaço de tempo, a galera fica abismada, assim, tipo, como assim? Como vocês conseguiram isso? Parabéns e tal. E eles pedem até dica para a gente, e sendo que a gente não acha que a gente fez... a gente não fez nada demais, a gente só tem uma comunidade engajada que executa bem e tira um tempo ali para gastar, né, fazendo as coisas para dar. E as pessoas devem estar se perguntando hoje, assim, como então eu posso trabalhar para uma DAO e viver trabalhando para uma DAO? Como que eu posso ganhar dinheiro trabalhando para uma DAO? Sendo que eu tenho meu trabalho, eu trabalho lá das 8 da manhã às 6 da tarde, 9 da manhã às 5 da tarde, talvez, ganho meu salário mensal e eu sou mais simples um empregado ali, né, naquela empresa. E como que em DAOs é diferente, né? Como que eu posso ganhar dinheiro com DAOs? Então, a gente tem algumas ferramentas que monetizam as pessoas, que certificam que as pessoas estão recebendo pelo trabalho feito. Via de regra, quanto mais você contribuir, mais você vai ser remunerado. E aí a remuneração costuma vir por cripto, né? Por pagamento em cripto. Tipo assim, fora do sistema bancário que a gente tem hoje, não vai ser Pix. Provavelmente não vai ser Pix o jeito que você vai receber sua grana. Mas, enfim, a gente tem esses mecanismos de coordenação de capital ali dentro da DAO que
por exemplo, a galera, a gente vai fazer esse mês, inclusive, a gente vai alocar um pouco de capital dentro da guilda de escrita e dentro das outras guildas que a gente tem, e falar assim, ó, galera, quem participou dessa guilda, quem está engajado aqui, distribui esses tokens aqui para quem você acha que merece mais. E aí, quanto mais você vê o engajamento das pessoas ali no dia a dia, você vai meio que conseguir recompensar essas pessoas de forma o mais próximo tipo assim, de uma meritocracia ali, né, dentro desse grupo. Então, acho legal também. Eu acho que a pandemia em si, o lockdown, fez com que as pessoas observassem um mundo um pouco diferente, assim, que existe realmente uma vida fora do trabalho, né? Que é possível que a gente consiga ser mais flexível com o trabalho, consigamos trabalhar em casa e fazer as coisas, né? Gastar mais tempo com os filhos, com a família, talvez fazer uma viagem na hora que você quiser. E isso motivou muitas pessoas a olharem para a DAOs de uma forma diferente, porque numa DAO, se você quiser ganhar mais dinheiro, como o João falou, se você quiser ganhar mais recompensa, você só trabalha mais. Se você quiser mais tempo, trabalhe menos, é simples. Então, numa DAO, ela funciona 24 horas. Se você quiser contribuir no máximo, trabalhar bastante, você ganhar dinheiro, porque você ganha de acordo com a sua contribuição, é só você trabalhar mais, se empenhar mais, contribuir mais com uma DAO. E, exatamente o que estava aqui para comentar, essa questão da flexibilidade, né? Então, você está precisando de dinheiro, você trabalha um pouco mais, dedica mais horas. Putz, estou na correria, você vai trabalhar menos horas. Mas acho que isso é legal também. Por exemplo, se eu estiver na correria, eu vou avisar o pessoal, pessoal, estou na correria aqui, vou me afastar talvez por 1 ou 2 semanas. Mas eu sei que a coisa vai continuar funcionando, independente de eu estar lá ou não. Então, isso acho que é legal também. E a DAO fez pessoas que trabalham para DAOs hoje, fizeram essa mudança de pensamento, porque eu, particularmente, vi que eu sou muito mais produtivo trabalhando em casa no meu próprio horário, né, do que eu tendo um horário fixo, tendo que ir para um escritório e resolver as tarefas lá no escritório. Eu vi que é possível a gente trabalhar de forma coordenada, mesmo estando à distância. Então, esse modelo de DAO veio mesmo na minha opinião, veio mesmo para substituir o modelo atual, porque as pessoas, todo mundo aqui que trabalha na DAO, no Bankless Brasil, nós temos o sentimento, não de um simples empregado, mas de ownership, como de propriedade, como se nós fôssemos todos donos daquela DAO. Senso de dono, sim. Então, o senso de dono vem dessa cultura de startup, né? Então, eu vejo, na verdade, a DAO como uma evolução da cultura startup. É a próxima página dessa evolução. Então, você tinha essas empresas engessadas, aí vieram as startups de forma muito mais dinâmica, menor, criando ideias, trazendo valor, mesmo muita fintech, em todos os segmentos. E isso foi por alguns anos, os últimos anos foi o boom das startups. E agora é uma nova página nessa história. Agora são as DAOs, que são as organizações autônomas descentralizadas. Então a gente até brinca, né, que DAO é the new startup, que a DAO é a nova startup. Mas uma coisa legal que eu vejo também é assim, muita gente talentosa do mercado de tecnologia vindo para o mundo cripto para trabalhar em DAOs, para trabalhar em aplicativos, seja designer, programador, pessoa de mídia, de social, não importa. Eu vejo que os principais talentos, assim, as mentes mais brilhantes, a hora que elas estão vendo o que está acontecendo com a blockchain, com tudo isso, a hora que elas se dão conta, elas estão saindo das empresas tradicionais e indo trabalhar no mercado de cripto, seja com o que for, não necessariamente para ficar mexendo investindo em cripto, mas trabalhar no mercado de cripto, né? Então, acho que as DAOs são uma evolução das startups, de uma certa forma. E você não precisa ficar restrito em somente uma DAO, né? Se você tiver tempo e dedicação, você consegue fazer parte de 2, 3 DAOs. Acho que mais do que isso aí, que às vezes fica um pouco insustentável. É difícil de acompanhar. Mas se você é uma pessoa que tem tempo e gosta de trabalhar e quer se dedicar, cara, tem muita DAO, muita oportunidade. Você pode entrar em qualquer uma delas de forma pacífica também, enfim. As pessoas, eu percebi que as pessoas que estão entrando nas DAOs, né, não só no Bankless Brasil, mas elas estão entrando com uma vontade de contribuir, ao invés de falar assim, eu não, só estou fazendo meu trabalho. Não, elas estão com vontade de participar, com vontade de contribuir. Exatamente, tem interesse no assunto, né? E lembrando que até hoje
no Bankless Brasil, a gente está trabalhando de uma forma sem expectativa de remuneração, porque o nosso objetivo é realmente crescer essa DAO de uma forma orgânica, crescer ela, espalhar a cultura Bankless no Brasil, no mundo, e Isso mostra o quanto que a gente acredita no projeto, né? Exatamente. Acho legal falar que a nossa principal motivação, como o pessoal, o João falou, que começou há 3 meses mais ou menos, a dar um pouco mais, mas começou a encorpar uns 3 meses, que a nossa principal motivação não é financeira, né? A nossa principal motivação no momento é realmente promover educação, gerar conteúdo em língua portuguesa sobre esses assuntos. Tem muito pouco sobre DeFi, sobre cripto, sobre investimentos, sobre games, sobre NFT. Então, assim, tem muito pouco sobre isso em língua portuguesa. Então, nossa principal motivação no momento ela não é financeira, mas sim pela ideia. E eu mesmo ainda tenho meu trabalho fixo, ainda estou conciliando meu trabalho fixo com a DAO, ainda não consigo viver só da DAO, e eu tenho consciência disso, e tudo bem. Então, eu ajudo no tempo que eu tenho, um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite, e vou fazendo o que dá para ajudar, né? E o que eu falei. O João também o João queria falar também, acho que a gente quer fazer mais conteúdos falando sobre DAO, né, lá no Bankless, falando sobre a cultura, como a gente trabalha, as ferramentas que você pode usar, coisas do tipo, né, João? É isso aí, a gente está precisando de... No Brasil é muito raro você ouvir falar de DAO. Eu nunca tinha ouvido falar de DAO no Brasil, inclusive por esse ser um tema novo até para mim. No início do ano eu não sabia muito o que é e tal. Acredito que a maioria das pessoas... Para todo mundo, né, João? Para todo mundo. É um tema novo, tipo, desse ano, desses últimos meses, eu acho que tá aí. Eu vou só complementar a sua fala, porque a gente não está visando, tipo assim, salários bons ou salário por si só, porque a gente tem essa visão e missão alinhadas ali dentro da DAO. A gente acredita na missão Bankless de um mundo com mais independência financeira, menos dependência desses bancos tradicionais, dessas corporações grandes, e mais independência, mais soberania. Então, quando a gente se alinha por esses valores, fica mais fácil eu acho que a gente primeiro nós primeiro precisamos trazer mais pessoas pro ecossistema de cripto, né? Pro ecossistema digital. Então, quanto mais pessoas adotarem isso como uma ferramenta de coordenação, como uma ferramenta financeira, dessa forma a DAO cresce também, porque não adianta a gente só ficar produzindo conteúdo, esperando e ganhar o salarinho ali, enfim, e não crescer esse ecossistema, porque o que a gente precisa é realmente que as pessoas adotem modelo criptomoedas, modelo financeiro criado na tecnologia de blockchain para o dia a dia, né? Então essa é a nossa missão, a missão Bankless é alcançar no mínimo 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, né? E o Bankless Brasil veio com a missão de alcançar no mínimo 100 milhões de pessoas falantes da língua portuguesa. E a gente já conseguimos ver resultados, assim, tanto no Brasil, a gente alcançou países africanos lá, o Moçambique, talvez tenhamos audiência até em Portugal. Enfim, a nossa ideia realmente é crescer esse movimento, essa cultura, para que as pessoas entrem de cabeça no mundo cripto e vejam como é maravilhoso essa... ver que é mais mais do que o preço do Bitcoin, mais do que o preço da Ethereum, tem muita coisa para fazer. Isso aqui que a gente está falando sobre DAOs é um tema que, tipo assim, você vê que o quanto é profundo o tema, né, de cripto. A gente está falando de cripto aqui, no final das contas. Então, é sobre isso também, nos nossos objetivos, é mostrar as possibilidades ali dentro desse ecossistema para as pessoas. Sim, acho que muita gente chega no mercado cripto por conta do Bitcoin ou do Ethereum. Acho que é um caminho natural de muita gente, inclusive o meu. E você vem sobre o interesse no Bitcoin, só que na hora que você descobre o que está acontecendo ali, tem um mundo de possibilidades, tem as finanças descentralizadas, DeFi, tem os Play-to-Earn Games, a própria questão da blockchain. Então, muita gente, as pessoas vêm interesse baseado no Bitcoin e descobre que existe um outro mundo ali. Acho que isso é uma parte também da nossa... está mostrando que todas as possibilidades que existem relacionadas a finanças e não a finanças. Né? Exatamente, não é só finanças, é muito maior do que isso, sabe? E é incrível. Mas é uma coisa que tem que parar para entender, tem que parar para ler artigo, para ver o que está acontecendo. Mas basicamente a internet está sendo recriada nesse momento, né?
A Web3 está criando uma nova camada em cima da internet, que é uma camada de valor, que entra no assunto do metaverso, que é outro assunto. Mas assim, a internet está sendo criada, né? Isso é uma mudança muito, muito grande e que muitas pessoas ainda não se deram conta. Mesmo pessoas que já conhecem o Bitcoin ainda não se deram conta também. Eu gosto de falar que a gente está trabalhando, né, na camada zero do stack, da pilha do ecossistema cripto. Então, a camada zero é a comunidade, é a educação, é a colaboração social. A camada 1 chega ali esses protocolos centralizados, Ethereum, contrato inteligente, blockchain. E na camada 2 seriam os aplicativos DeFi, seriam protocolos de NFT e tal. Na camada 3 seria uma combinação desses protocolos. Enfim, são níveis de abstração legais de entender e, de novo, esse capital social, essa colaboração social que a gente está fazendo aqui e todo esse ecossistema DAO está na camada zero, na camada base, que sem ela, nenhuma das camadas acima se sustentaria. Se você não tivesse uma comunidade engajada, pessoas educadas sobre esse tema, né? Então é muito importante tudo isso aí que a gente está fazendo e outras DAOs estão fazendo. E as oportunidades em DAOs hoje são muitas, né? A gente tem DAOs que estão precisando de desenvolvedores para criar novos projetos e ferramentas para coordenação. Tem DAOs que estão precisando de managers, né? De coordenador de comunidade, ou seja, você pode pegar ali uma comunidade, trabalhar em cima de um projeto e você ser o líder daquela comunidade. A gente precisa também, DAOs precisam de criadores de conteúdo, pessoas que estão dispostas a propagar a informação, propagar o movimento Bankless ou então outras DAOs, né? Propagar, o Uniswap, Aave, designers, né? A Web3 está em grande demanda de designers. Eu acho que todo talento hoje pode ser absorvido pelas DAOs, vai ser útil pelas DAOs. E ele está sendo, né? E ele está sendo. Eu estava falando, tem muita gente migrando para esse mercado, muita gente no mercado normal migrando para o mercado de cripto, inclusive também para os designers que estão ouvindo aí, né? Eu sou UX. Tem vários sites de projetos Web3, de DAOs, que tem o job lá, por exemplo, é uma design sprint. Então, é uma design sprint de 1 dia, uma design sprint de 3 dias, e você vai lá, participa da sprint e você recebe por esse job, você recebe por essa sprint. Você vai lá, cocria o produto com o time, com os desenvolvedores, participa da sprint e recebe por essa sprint. Tudo isso na blockchain, em criptomoeda, num contrato. Então, assim, não tem como o cara te dar calote. O negócio está lá na blockchain, sabe? Então é diferente. Vocês se lembram daqueles fóruns que a gente usava nas antigas, assim, para coordenar? Às vezes a gente tinha uma pergunta. Masters Fórum. Enfim, esses fóruns era uma espécie de coordenação ali, então as pessoas meio que se ajudavam e tal. Eu acho que a Web3, como o Faleco falou, meio que fez um upgrade nisso, né? Você adiciona o valor, você adiciona incentivo financeiro. Exatamente. Hoje nós conseguimos ter coordenação de pessoas com incentivo financeiro usando tecnologia blockchain, que isso faz com que seja imutável, né? O contrato inteligente é imutável, não há corrupção dentro de uma DAO, ou seja, as pessoas não conseguem roubar da DAO quando tem o próprio token, porque é tudo transparente. Então, isso faz com que as pessoas sentem-se incentivadas a participar e contribuir mais, mesmo sem esperar nada em troca. E eu acho que isso é muito, muito bacana. E todo mundo tem voz dentro da DAO, né? Todo mundo que participa, membros da DAO, podem votar lá dentro, né? Por decisões. Eu já vou aproveitar aqui e deixar o convite para todo mundo que está ouvindo entrar na nossa DAO, ver o que a gente está fazendo. Como eu falei antes, tem só 2 meses que a gente está nessa, então algumas coisas a gente ainda está desenvolvendo, está organizando, não está tudo perfeito, você pode ficar perdido no início, mas aí só perguntar para a galera, participar das reuniões, se envolver mesmo, que você vai achar seu espaço. De novo, todo talento é bem-vindo e é isso aí, a gente está consertando o pneu do carro enquanto ele está rodando. Então, é um ambiente que é muito acelerado, né? Se desenvolve muito rápido aí
Mas do mesmo jeito fica o convite para a galera entrar na DAO. O Guelph vai pôr o link na descrição aqui. O link do Discord. Então, pessoal, só entrar lá no link do Discord e tem lá comece aqui, né? Tem uma abinha escrito comece aqui, clique lá e vá fazendo os quests, enfim, escolha a sua guilda, participe da comunidade, da call da comunidade, que é nas terças-feiras às 19h30 e participe, né, Faleco? Você começou dessa forma, deu o primeiro passo e daí você vê. Exato, se envolva, traga suas skills, traga suas ideias. E acho, como o João falou aí, acho legal, talvez, já entrando na reta final também, a gente falar do Dark Side of the DAO, que nem tudo são flores, que às vezes tem conflitos, às vezes tem bagunça. Como o João falou, a gente ainda está se organizando. Às vezes a pessoa entra lá e fica meio perdido, então a gente está tentando criar esses FAQs, esses comércios aqui e tudo mais. Mas assim, é caótico às vezes, espere um pouco de caos, nem tudo são flores, mas a gente vai se organizando e é democrático. Né? Tem voto, que nem outro dia eu queria votar uma coisa que eu sabia que ia perder, mas pelo menos eu perco democraticamente, vamos votar pelo menos. Então acho que E legal que a DAO não fica estagnada, né? Ela está sempre em constante mudança, então ela nunca fica estagnada. A DAO ela está sempre em mudança. E tem como... É uma metamorfose ambulante. Como exatamente. E tem como alguém que queira participar de uma DAO, mas participar de forma passiva. No caso, o Bankless Brasil, nós ainda não temos o nosso token nativo, mas em breve teremos, ou seja, uma pessoa que queira participar de forma passiva, ou seja, só investir na DAO, tem como ela fazer isso, João? Tem, ela pode comprar, como você falou, o token da DAO, ela pode se expor ao ecossistema daquela DAO, né? Ela pode simplesmente participar das causas da comunidade, que é onde o pessoal ali da DAO vai atualizar a comunidade sobre os avanços que aquela comunidade está tendo, então o que foi feito na última semana, quais são os projetos futuros, o que está aí no roadmap, e, é isso, assim, são as duas principais formas que eu vejo aí de alguém participar mais passivamente. Você pode comprar o token diretamente, segurar na sua carteira ali no MetaMask ou no seu Ledger, né, o token da DAO. Você pode também participar das votações. Não necessariamente, se você não tiver tempo, você não precisa estar ali trabalhando ativamente. Seria interessante porque você vai ser remunerado, mas só do fato de você ter o token da DAO, né, já é uma forma de você participar. Porque o token da DAO ele tende a se valorizar com o tempo, conforme a gente vai tendo mais receita, mais produtos. O token nativo da DAO ele tende a se valorizar com o tempo, mas é uma forma bem interessante também para quem quiser participar da DAO de forma passiva, né? Eu li um artigo, tinha uma analogia, não sei se vocês conhecem, é uma party bike, é uma bicicleta que as pessoas... são 5 pessoas de um lado, 5 pessoas do outro, e elas todas pedalam, né? E tem um barril de chopp no meio. Então, quando você está cansado, você para de pedalar e só bebe cerveja. E as outras pessoas pedalando, né? Então, a bicicleta ela está em constante movimento, porque sempre tem alguém pedalando, mas se você estiver cansado, você acompanha a bicicleta tomando cerveja. Então, a DAO é mais ou menos esse estilo. Se você quiser participar ativamente, você está ali ajudando, pedalando para que a DAO cresça, mas se você quiser participar passivamente, você está ali pedalando, ajudando ali na DAO, mas tomando a cerveja, né? De forma passiva. Então, é bem legal essa analogia e... Guys, eu acho que a gente está chegando no final aqui. Vocês têm alguma coisa a acrescentar nesse modelo de DAO? Eu acho que a gente bateu um papo legal, explicamos para a galera aí o que é DAO, como participar. Vocês têm alguma coisa além do que a gente falou para acrescentar? Eu queria reforçar o convite para a galera entrar na nossa DAO, ver o que a gente está arrumando. Se você estiver ouvindo isso daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano da data de postagem desse podcast, a gente já vai estar muito avançado, já vai ter as coisas, a casa mais em ordem ali, pelo menos o básico. Então, é legal também essa evolução que a gente está tendo. Se inscrever na nossa newsletter, que a gente vai ter uma sessão em breve específica sobre DAOs, para quem quiser saber mais sobre esse tema, né? E é isso aí. Obrigado pelo convite, mais uma vez, e acho que é isso. Obrigado.
E você, Faleco, tem alguma coisa além do que a gente falou para acrescentar? Acho que é isso, reforçar o pessoal a entrar lá no Bankless também. E acho que foi legal também que a gente falou um pouquinho do lado negro, que nem tudo são flores. Acho que o papo foi legal. E reforçar, acho que isso é algo novo para a gente também. A gente também está descobrindo isso junto no caminho. E acho que é isso, só reforçar isso também. Ninguém está aqui falando da posição de super especialista em tudo. A gente também está descobrindo e construindo tudo isso junto, né? Então, quem quiser participar, é só chegar. Queremos ver mais DAOs no Brasil também nos próximos anos. É isso aí. Se você gostou desse modelo de negócio, quer participar, é algo no ambiente mais democrático, conhecer pessoas novas, ganhar por isso, enfim, participe da nossa DAO. A gente vai deixar o link na descrição. Se você quiser se inscrever no nosso newsletter, é artigos.banklessbr.com, ou então você pode nos seguir ali no Instagram, @banklessbr, e lá temos também todos os links para você nos seguir ali, tanto no newsletter como no Discord. Então, galera, é isso aí. Muito obrigado a participação de todos e talvez futuramente a gente pode fazer um update desse episódio, né? Falar como é que tá a DAO daqui uns meses, né? E a gente vai ser legal. Muito mais conteúdo, exatamente. Como o Faleco falou, aqui a gente está descobrindo esse mundo de DAOs, né? Ninguém tem mais experiência que ninguém tem poder sobre ninguém, e a gente está simplesmente passando a nossa experiência como DAO, como membros da DAO, e chamando mais pessoas para participar desse ecossistema, né? Todo mundo que tem aí uma conexão na internet, queira contribuir com uma DAO, queira saber como funciona, né? Então, o Bankless Brasil é o primeiro passo. Então, participe. Lá a gente tem muito conteúdo bacana. Além da newsletter, a gente tem imersões, né? Que a gente explica de forma detalhada como investir nos protocolos, como você pode ganhar dinheiro, e temos muitos projetos ali no forno, né? O Faleco acabou de inaugurar o Metaverso, que fala exclusivamente de NFT, gaming, esse mundo do universo paralelo, que é o de cripto. O João tá ali também fazendo muitos projetos ali na parte da escrita. A gente começou com um podcast, enfim, nós temos muitos projetos no forno. E tem o canal no YouTube, tem o Sem Tempo Irmão, para quem tá sem tempo, que é só um resumo, tem o Giro Semanal, tá escalando aí de acordo com a necessidade dos usuários. Então a gente está realmente precisando de mais pessoas, mais contribuintes, porque, mais uma vez, a nossa missão é propagar o movimento Bankless, ensinar as pessoas a se tornarem mais soberanas com o seu próprio dinheiro e mostrar que isso é possível, né? Que esse esquema de cripto não é pirâmide, como muitas pessoas falam, que realmente é um universo paralelo 1000 vezes melhor do que o sistema convencional que nós conhecemos. Então, galera, participem. Bom, é isso aí então, vamos encerrar o podcast de hoje. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Obrigado, João, obrigado, Faleco, por esse papo bacana sobre DAOs. E, como eu disse, espero daqui a alguns meses fazer um update nesse episódio. Valeu, Lucas, pela participação. Valeu, você tem alguma pergunta, Lucas? Não, eu já fiz minhas perguntas, eu preciso processar um pouco e no próximo eu faço mais perguntas. Então, beleza. Muito obrigado, galera. Um abraço. Falou, galera. Até mais. Falou. Até mais.